Bora ler a Bíblia hoje. Hoje nós continuamos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, mas vamos lá para o versículo 36. Conhecer uma mulher que estava lá no templo. Lembra que ontem nós falamos que Jesus estava no templo com seus pais para a cerimônia de purificação, ainda bebezinho, e que lá eles encontraram um senhor chamado Simeão, e que esse senhor tinha recebido uma revelação de Deus de que ele não morreria antes de ver o Salvador. E em seguida, no verso 36, fala de uma profetisa já idosa. Olha só. Verso 36 diz assim: havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Assé. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Olha que figura curiosa essa idosa, Ana, né? O casamento dela durou muito pouco, 7 anos, e naquela época elas casavam com 15 anos de idade. Então, essa menina com 20 e poucos anos já estava viúva. E ela poderia ter seguido a vida dela novamente, casado novamente, constituído família, mas aparentemente ela dedicou-se ao Senhor, ao serviço do Senhor, e permanecia no templo e adorava o Senhor dia e noite, jejuando e fazendo orações. E às vezes Deus tem esses planos para a gente, de fases da nossa vida. Às vezes Deus quer muito que você seja algo até determinado ponto, até determinado lugar na sua estrada. E chega um determinado lugar que ele vira, né, dá uma guinada de 360 graus e você fica até se perguntando por que ele me trouxe até aqui com uma função e agora me pede para virar e dar uma guinada para uma função completamente nova ou uma função completamente diferente. Particularmente isso aconteceu comigo, né, profissionalmente falando. E muitas vezes eu me perguntei, o que é que o Senhor quis fazer comigo até aqui? Por que Ele não me direcionou para ser o que eu sou hoje lá atrás? Será que essa decisão lá atrás não foi guiada por Ele? Eu fico me perguntando às vezes. Mas eu olhando para Ana, eu vejo que tudo tem um propósito debaixo do céu, né? E essa mulher, embora com pouco tempo de uma experiência de casada, ela pôde experimentar as funções de ser uma esposa, ela pôde experimentar uma vida conforme a sociedade exige que nós vivamos, né? E ela teve a oportunidade de ter uma vida dedicada a Deus. E quando essa oportunidade surgiu, ela escolheu ter uma vida dedicada a Deus. Não que você não possa viver uma vida, constituir uma família e ser servo de Deus. Nada impede que você sirva ao Senhor. Mas como o apóstolo Paulo fala, se você é solteiro, eu acho muito engraçado isso. Se você é solteiro, quando ele dá conselhos aos casados, lá em Coríntios, ele fala, se você é solteiro, é melhor que não case. E eu fico, nossa, que conselho maluco. Mas ele vai explicar. Ele disse, olha, um solteiro, ele tem condições de fazer aquilo que Deus manda ele fazer de forma menos embaraçada. Será que você está me entendendo? Por exemplo, eu como mãe e esposa, vai ficar complicado eu estar como Ana o dia todo na igreja.
eu me dedicar ao serviço na igreja, nos horários em que meus filhos estão em casa e precisam fazer atividade escolar, né? Vai ser difícil eu estar todos os dias à noite na igreja, porque o meu esposo chega à noite e a gente precisa dar atenção para o marido. Então, entende como nós, como esposas, os maridos, a gente vai tendo nossas responsabilidades no lar, né? Como cônjuge, como pais. E isso retira um pouco do nosso tempo. Ah, Francisca, mas isso também não é adorar a Deus? Sim, você está adorando a Deus quando você está cuidando do seu marido, cuidando da sua esposa, cuidando dos seus filhos, né? Mas o que Paulo ensina é que se você quer ter uma vida dedicada ao Senhor, é bom que não case. Ele diz isso no sentido de pessoas que realmente têm um chamado, né? Um chamado para entrega integral. Mas isso não menospreza nós que temos famílias constituídas, nós que temos trabalhos seculares, né? Desde que tudo que a gente faça, nós façamos conforme para o Senhor. Eu trabalho em uma empresa, eu trabalho, lá eu me dedico como se para o Senhor eu trabalhasse. Eu sou esposa e eu me dedico como se eu fosse esposa do Senhor. Eu me dedico em todos os meus afazeres, como se eu estivesse fazendo para Deus. E nisso você também estará adorando ao Senhor, né? É muito verdade que Ana, essa profetisa, ela tinha uma vida muito mais disponível ao Senhor, concorda? Do que nós que temos filhos e marido e contas para pagar e compromissos, né? N compromissos. Mas nós também precisamos entender que acima de todos os entes mais queridos, acima de todos os compromissos, acima de tudo que a gente mais ama, em primeiro lugar deve vir o Senhor. E você aqui, estudando a Bíblia comigo, demonstra isso, que você tem interesse em buscar o Senhor, em conhecer ao Senhor, independente da sua profissão, independente do seu dia a dia, da sua rotina. Lembra o nosso lema aqui? 15 minutinhos só. É 1% do nosso dia. É pouco, é muito pouco para você dedicar ao Senhor. Mas já é alguma coisa. E eu espero que com esses 15 minutinhos se tornem 20, se tornem 25, se tornem meia hora, se torne 1 hora na sua vida, até o ponto de você começar a mergulhar na palavra e não se cansar de ler, e não se cansar de orar, e não se cansar de conversar com o Senhor. Amém? Vamos continuando. No verso 39, diz assim: quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, lá no templo, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. Eles estavam em Belém, depois eles foram para Jerusalém, o bebê nasceu em Belém, foram para Jerusalém cumprir a lei cerimonial, né? E agora voltam para Nazaré. Versículo 40. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era uma festa, e ainda é, uma festa muito comemorada, onde a cidade de Jerusalém ficava realmente muito lotada, né? E às vezes, eu não sei se você percebe assim, mas muitas pessoas têm um entendimento equivocado sobre a festa da Páscoa. Eu vou fazer essa pausa para você entender um pouquinho melhor. Como nós comemoramos a ressurreição de Jesus na Páscoa, as pessoas associam a Páscoa à ressurreição de Jesus. E, de fato, depois da crucificação, a Páscoa ficou sendo associada à ressurreição de Jesus, que a ressurreição dele foi no domingo, foi no terceiro dia e foi no período da festa da Páscoa. Porém, a Páscoa aqui, israelita, judaica,
ela é comemorada desde muitos anos antes desse evento, né, do sacrifício de Jesus. Ela é comemorada cerca de 1.500 anos antes. E sabe quando foi comemorada a primeira Páscoa? Quando Deus retira o povo que estava sendo escravizado pelo Egito. Ele retira aquele povo israelita através de Moisés, lembra? Abertura do Mar Vermelho, peregrinação de 40 anos pelo deserto. Pronto. A Páscoa vem daí. Páscoa significa passagem, né? E lá nas 10 pragas, lembra as 10 pragas do Egito? Que Moisés ia até Faraó e dizia, olha, Deus quer que você liberte o povo dele. E Faraó não libertava, e ele vinha com pragas. Piolhos, moscas, gafanhotos, o rio Nilo se transformou em sangue, várias pragas, 9 pragas, até que chegou a 10ª. Na 10ª, o que Deus manda dizer? Vai morrer. O anjo da morte vai passar por todas as casas do Egito e vai matar o primogênito de cada casa. Mas aqueles que creem em mim pegarão um cordeiro, olha aí um cordeiro novamente, pegarão um cordeiro, vão sacrificar esse cordeiro, vão pegar o sangue e passar nos umbrais das portas, no batente da porta. Quando o anjo passar e ver que aquela casa está marcada pelo sangue do cordeiro, ele não vai matar o primogênito. E esse cordeiro, ele deveria ser comido, né? Ser feita uma celebração, uma ceia, deveria ser comido, né? E tinha todas as outras exigências, né? Lá não poderia sobrar, porque Deus ia te retirar aquele povo de maneira rápida, não dava tempo nem guardar. E assim aconteceu. E o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos dos egípcios, né? Inclusive o filho de Faraó. Mas os israelenses que tinham passado o sangue do cordeiro na porta foram poupados. E a gente associa esse cordeiro, cujo sangue livrou da morte, é o mesmo cordeiro, Jesus, que subiu na cruz e que derramou seu sangue para nos livrar da condenação eterna. Amém? Então, feita essa explicação sobre a Páscoa, né? A Páscoa passou a ser comemorada todos os anos para lembrarem que Deus, com mão poderosa, retirou todo esse povo aqui, é descendente daquele povo que estava escravizado no Egito. Então, Deus tirou aquele povo com mão poderosa, sustentou aquele povo durante 40 anos no deserto, até levar a terra prometida. Então, essa festa ela era anual. E todos os anos, todo israelense, todo israelita, ele ia até Jerusalém para celebrar essa festa. Versículo 43. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa, ou seja, de volta para Nazaré. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Olha só, sempre que as pessoas iam de uma cidade para Jerusalém comemorar essas festas, eles iam em caravanas enormes. E aí as mulheres se juntavam no grupinho delas, os homens no grupo deles e as crianças ficavam ali num grupo só. E caminharam um dia todo. Não, Jesus deve estar ali no grupo dos meninos. Quando deram por fé, Jesus não estava em lugar nenhum. Procuraram, iam em uma mais adiante, mais atrás, uma caravana. Não está aqui. E aí eles voltaram para Jerusalém. Verso 45. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino no templo, num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E aí vem aquela famosa resposta de Jesus: Por que vocês estavam me procurando?
Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Olha só, né? Jesus tinha cerca de 12 anos aqui. Era um jovenzinho, né? E essa frase foi a primeira frase de Jesus nos evangelhos, aqui na palavra de Deus, né? E é uma frase tão forte. E às vezes a gente escuta como se Jesus fosse um menino mal educado, né? Respondeu com tanta, né, firmeza e talvez até de forma rude. Mas na verdade, aqui tem uma grande revelação. Já começa a grande revelação de quem Jesus era, né? De fato, José e Maria sabiam de tudo, da sua natureza divina, né? Mas Jesus começava a externar ele mesmo, né? Essa natureza. E ele, de forma admirável, conversava com os doutores e os mestres da lei. Os homens lá do templo que mais sabiam, que conheciam todas as escrituras sagradas, estavam conversando, debatendo com Jesus. E todos estavam admirados com a sua sabedoria. Porque era sabedoria divina, sabedoria que vem de Deus, sabedoria do próprio Deus, né? E que nós, assim como diz no versículo 50, muitas vezes não entendemos. Não entendemos quando Deus nos pede para fazer algo assim ou assado, mas nós devemos sempre obedecer, porque através da obediência nós estaremos fazendo a melhor coisa para nós. E olha o que diz o verso 51 em diante. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava tudo isso no coração. Viu como Jesus era obediente? Jesus cumpria tudo o que precisava cumprir. Jesus era um filho obediente, mesmo sabendo que o seu pai era divino e não José. Mas ele guardava o respeito devido a José, né? Aprendeu uma profissão de carpintaria com José. Mas Maria guardava tudo no coração. Ela ia juntando todas essas informações. Conforme crescia, versículo 52, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. E aqui eu vou encerrar com uma reflexão para os pais, né? Esse versículo, ele fala comigo assim: a gente quer tanto preparar os nossos filhos para serem pessoas maravilhosas, pessoas inteligentes, bem educadas, né? E a gente investe em escola boa, em cursos bons. Mas tudo isso tem a ver com preparar os nossos filhos para que as pessoas gostem mais dele. Concorda? Você preparar o seu filho com cursos para que ele seja um menino letrado, um menino estudioso, com uma boa faculdade, sabe? Prepara o corpo físico, cuida para ele ter uma saúde boa. Tudo isso tem a ver com esse mundo aqui, concorda? Com o que as pessoas vão ver, né? Como que as pessoas vão prestigiá-los, né? Como que o mundo vai ver esse seu filho, né? A gente se preocupa muito com essa parte, mas o texto fala que Jesus ia crescendo em sabedoria e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. E aí eu te pergunto, o que você tem feito, o que você tem investido na vida do seu filho para que Deus goste mais dele? É uma pergunta que eu me fiz, viu? O que eu tô fazendo? O que eu tô investindo? O que eu tô exigindo do meu filho para que Deus goste mais dele? Porque eu exijo dele estudo, eu exijo dele notas, eu exijo que ele faça um curso, eu exijo que ele vá ao médico, eu exijo que ele vá à escola, eu exijo para que ele se torne um bom homem aos olhos dos homens. Mas eu estou exigindo que ele ore, eu estou exigindo que ele leia a Bíblia, eu estou exigindo que ele vá à igreja, eu estou sendo exemplo em primeiro lugar.
para que ele sinta essa necessidade também e não seja necessário sequer eu exigir? Eu estou investindo tempo na vida do meu filho para que ele conheça e ame a Deus? Porque eu invisto tempo na vida do meu filho para que ele estude mais, para que ele se torne um bom homem. Eu invisto tempo. Eu estou investindo recursos financeiros na vida do meu filho para que ele conheça e ame mais a Deus? Eu compro Bíblia, eu compro livros interessantes, eu pago um ingresso em um acampamento que vai ter de jovens, sabe? Eu invisto nesse sentido. Porque eu invisto na vida do meu filho para que ele se torne um bom profissional, um bom ser humano, e invisto alto. Olha, calcula aí escola, plano de saúde, reforço, cursos, né? A gente investe muito. E aí? Nós temos investido tempo, dinheiro, disposição para que Deus se agrade do nosso filho, dos nossos filhos? Fica essa pergunta de reflexão aos pais. É o melhor investimento que você pode fazer. E principalmente, dando o exemplo que venha de você. Porque os nossos filhos, não sei você, mas eu não tive a oportunidade de conhecer o Evangelho pequena, né? Mas eu falo, a minha filha mais nova fala assim: mãe, quando eu crescer eu quero conhecer a Bíblia igual você. Eu falei: filha, você vai conhecer muito mais. Porque mamãe conheceu já com 30 e poucos anos, né? Imagina você, que com 8 anos você já, eu peço para abrir em qualquer livro da Bíblia, você abre, e você já sabe muitos versículos, né? Então, invista na vida do seu filho, para que Deus se agrade dele. Que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria, para que a gente cumpra melhor essa missão. Amém? Fica com Deus e até amanhã.